Hoje é o segundo dia do seminário Cura da Alma. Cura da Alma. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 19 de Lucas. Quem já encontrou, diga amém. Então vamos ler. Versículo 1 diz assim: Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Como ele se chamava? Zaqueu. Era o nome dele. Esse Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, e ele era, o que diz a Bíblia? Tinha muito dinheiro, ele era rico. Procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos fechar os olhos? Fala conosco, Senhor. Feche os olhos, põe a mão no coração. Esse momento é importante, é o seminário Cura da Alma. Pede para Deus curar a tua alma nessa palavra, amém? Fala conosco, Senhor. Usa a minha vida, me inspira para que ao abrir da minha boca seja o teu Espírito Santo falar com esta igreja que está aqui, com a igreja que assiste, com todos nós, Pai. Que essa mensagem cause um impacto na nossa vida, que a nossa alma seja curada nessa noite. Nós dependemos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor bem forte, glória a Deus. Bom, nesse seminário eu estou trabalhando conceitos. O primeiro conceito que eu trabalhei foi o conceito perdão. Semana passada nós falamos da importância do perdão. Que perdão? Você perdoar o outro. A sua alma é curada quando você perdoa o outro. Solta, deixa ir, tira a corda da mão e libera. Falamos sobre o auto perdão. Você se perdoar, porque às vezes a pessoa ela não se perdoa e a alma dela é doente por causa disso. E nós falamos sobre o perdão de Deus. E como é bom você se sentir perdoado por Deus. Eu falei sobre as evidências do perdão. Foi essa mensagem da semana passada. Hoje eu vou trabalhar um segundo conceito, que está relacionado com perdão e está relacionado com o meu tema cura da alma, que é o conceito arrependimento. Se nós falamos semana passada sobre o perdão e a importância do perdão no efeito da cura da alma, no efeito terapêutico da alma, porque nós entendemos que a alma fica doente, que a alma é a parte imaterial do ser humano, que a gente não enxerga, não toca, mas ela existe, e como existe, a alma fica enferma. Nós falamos que o perdão é extremamente importante para a alma ser curada e você ter uma vida debaixo de bênção. Hoje é o segundo passo, que é nós compreendermos o que é arrependimento. E arrependimento é fundamental dentro da nossa compreensão do que é cura da alma. Antes de nós falarmos sobre o arrependimento, é importante entender o que de fato é arrependimento. Essa semana que passou, uma das emissoras ligou para mim, pedindo a minha opinião acerca de um assunto, de um debate, que era para falar sobre Judas Iscariotes. Se Judas tinha tido a oportunidade de ser salvo, se ele se arrependeu. Foi essa pergunta que me fizeram. Por quê?
Porque o arrependimento, ele pode estar de forma genuína dentro da pessoa, ou ele pode ser um arrependimento fake, falso, mentiroso, não verdadeiro. O arrependimento, ele é diferente, por exemplo, do remorso. O que Judas sente é remorso, não foi arrependimento. E nós vamos compreender ao longo dessa pregação a diferença de remorso e arrependimento. O remorso, por exemplo, a pessoa, ela sente aquele peso, ela sente, né, aquela tristeza, mas ela volta a fazer, porque não foi arrependimento. Ela torna a ter a mesma atitude, porque não foi um arrependimento genuíno. O arrependimento, ele é totalmente diferente. Arrependimento não é apenas um sentimento. Arrependimento não é apenas algo que acontece aqui dentro de nós. Arrependimento, ele nos leva, o arrependimento verdadeiro nos leva a tomar certas atitudes. E isso vai trazer cura para a nossa alma. Quem entendeu, diga amém. Então é importante, primeira coisa, é compreender o que significa arrependimento verdadeiro. Se eu estou dizendo arrependimento verdadeiro, é porque existe o falso. E o falso é esse. O falso é o remorso, é o peso da consciência, que não é arrependimento. Arrependimento é aquilo que ocorre pela ação do Espírito Santo dentro do indivíduo. Não foi por acaso que eu li a história de Zaqueu. Zaqueu é um dos grandes exemplos. Eu poderia citar, por exemplo, o Antigo Testamento. Tem vários exemplos. Na verdade, de Gênesis a Apocalipse a gente tem exemplos de arrependimento. Mas Zaqueu é fantástico, porque mostra que o arrependimento trouxe uma ação dentro dele, que essa ação trouxe uma mudança. Esse é o arrependimento verdadeiro, genuíno, que nós vamos perceber lendo a história de Zaqueu e compreendendo esse seminário de hoje. Quem entendeu, diga amém. Então vamos lá. Primeira coisa, arrependimento deve ser verdadeiro, deve ser genuíno, ele é provocado pela ação do Espírito Santo. E o arrependimento, da mesma forma do perdão que eu falei semana passada, arrependimento deixa um rastro, arrependimento deixa pistas, arrependimento verdadeiro deixa evidências. O que significa evidências? Características de que de fato nós nos arrependemos. Então, se você nessa noite quer compreender se o que você sentiu é um remorso, é um arrependimento, nós vamos entender olhando para as evidências. Quais são elas? Primeiro, a primeira evidência que uma pessoa está arrependida é que a pessoa, ela sente tristeza por aquilo que ela fez, que ele fez. Diga comigo, arrependimento. Mais alto, diga arrependimento. Gera tristeza. Primeira evidência é isso. Eu fico triste. Arrependimento traz tristeza dentro de mim. E nós estamos vivendo uma época, uma geração, onde existe uma negação da tristeza. Nós estamos vivendo uma época em que é ensinado que tristeza é apenas negativo. Não concordo. Como pastor, como pregador da palavra, a tristeza, ela possui aspectos também positivos. A tristeza nos leva a nos tornarmos introspectivos, no sentido de nós olharmos para dentro. A tristeza nos leva a valorizar momentos bons. Então, quando eu estou num momento bom, eu valorizo, porque eu estive já triste. A tristeza, ela é resultado de uma ação feita que não foi bem sucedida. Quando eu peco, eu devo sentir tristeza. Se eu não sinto tristeza, é sinal que o meu pecado, ele não veio seguido do arrependimento. A pessoa arrependida, ela fica triste por aquilo que ela fez. Não queria ter feito. Não queria ter feito dessa maneira. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Isso é arrependimento. Então a primeira característica, a primeira evidência que alguém se arrependeu é uma profunda tristeza por aquilo que ela fez. Então a
tristeza nesse caso não é ruim. A tristeza nesse caso, ela não é de todo ruim. Ela tem esse lado positivo. Ela me faz pensar. Ela me faz refletir naquilo que eu fiz. Então, se nós queremos de fato arrepender, é necessário entender que arrependimento ele vem junto com a tristeza, mas é uma tristeza que passa, amém, queridos? É uma tristeza momentânea, porque logo vem a cura da nossa alma e nós ficamos tristes, ou melhor, nós ficamos felizes ao sermos perdoados pelo Senhor. Então, se hoje você está aqui e está triste por alguma ação que você fez, o perdão de Deus vai trazer uma alegria verdadeira para a tua alma nessa noite. Em nome de Jesus, você pode aplaudir ao Senhor por isso, aleluia, glória a Deus. Primeiro lugar, arrependimento provoca uma tristeza. Segundo lugar, o arrependimento, quando é genuíno, ele nos leva a buscar uma remissão. Eu quero me redimir, eu quero consertar o que eu fiz. Leia a história de Zaqueu. Pronto. Zaqueu foi constrangido pelo Espírito Santo. Jesus estava lá na casa dele. E o que ele falou? Senhor, o que eu roubei? Porque Zaqueu era publicano, cobrava impostos. E não tinha problema cobrar impostos. O problema é que ele cobrava uma taxa a mais. Era mais caro para ele. Ele desviava. Ele falou, Senhor, tudo que eu desviei, eu vou devolver para todos que eu roubei 4 vezes mais. Posso ver um amém, queridos? É isso que o arrependimento traz. Ele traz conserto. O arrependimento me leva a chegar na pessoa que eu fiz e me consertar com ela. O arrependimento me leva a voltar atrás e fechar a porta que eu deixei meio aberta. O arrependimento me faz voltar lá atrás e tampar aquela brecha que eu deixei aberta. Se eu não tenho desejo de consertar o que eu deixei de errado, é porque não foi arrependimento. O arrependimento me leva a chegar na pessoa que eu ofendi, por mais que eu não vou caminhar com ela, por mais que eu não vou jantar com ela, passear com ela, bater papo com ela, mas eu vou me consertar com ela. Esse seminário aqui é importante, sabe por quê? Porque nós vamos acabar o culto de hoje, em nome de Jesus, e nós vamos ligar para aquela pessoa, e nós vamos ir atrás daquela pessoa e falar, olha, eu pequei, eu errei, eu falei contigo, e eu quero me consertar, eu quero ficar em paz com você. Porque não tem como falar que eu estou arrependido, se não existe um desejo em mim, de querer me consertar e ajustar aquilo que eu deixei mais ou menos. Arrependimento me leva a voltar lá e consertar onde eu deixei uma brecha. Quem entendeu, diga amém. Zaqueu falou, eu quero voltar atrás, Senhor, e eu quero consertar. Tem coisas que não tem como consertar, eu concordo. Tem coisas que não tem como voltar lá e consertar e fazer de novo, mas tem coisas que a gente consegue sim. É uma ligação, é uma mensagem, é você ir lá e pedir desculpas, é você ir lá pedir perdão, e a tua alma será curada a partir disso. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, se tem brecha, se tem porta aberta, se tem algo mais ou menos na tua vida, se conserte, para que daqui para frente você possa viver uma nova vida na presença de Cristo. Amém? Quantos podem aplaudir ao Senhor nessa noite? Aleluia! Vamos dar glória a Deus. Redimir. Vou buscar me redimir, vou me consertar. Pastor, mas se a pessoa não quiser aceitar, e se eu pedir desculpa e a pessoa me ignorar, pastor? Você fez a sua parte. Você vai ficar em paz depois disso. Quem entendeu, diga amém. Pastor, mas se a pessoa vier falar um monte de coisa, ela vai fazer o que ela achar que deve fazer. Agora, o nosso papel como cristão, que somos, é consertar. Terceira coisa importante: o arrependimento verdadeiro faz a pessoa se tornar consciente e ela aceita as consequências. Como assim? Ela entende o que é consequência do seu erro. Ela entende que é consequência.
E ela não vai terceirizar culpa. Ela não vai se revoltar contra Deus. Porque ela entende que aquilo que ela fez que não foi certo gera uma consequência. E vai gerar. Vai gerar porque é resultado. É resultado. Eu não vou me revoltar contra Deus. Eu não vou achar que Deus não me ama. Eu tenho maturidade para compreender que se eu plantei laranja, que colhe quem planta laranja? Vai colher laranja. Eu tenho a consciência de que eu vivo resultados de coisas que eu fiz, certas ou erradas. Quem entendeu, diga amém. É isso que nós precisamos compreender. É isso que Zaqueu compreendeu, é isso que a gente precisa compreender ao falar sobre arrependimento. Falar de arrependimento é falar de consequências, e não tem como fugir. Pastor, Deus pode perdoar? Deus pode não, Deus vai te perdoar. Deus pode me curar? Ele vai te curar. Mas existem marcas que nós carregamos, e aí que está. Existem consequências que não tem como fugir delas, e nós devemos assumir essas consequências. Deus pode curar daqui a um tempo, mas se hoje eu pago alguma consequência, eu não me revolto contra Deus, porque eu sou consciente. Quem entendeu, diga amém. Cristão, muitos cristãos que eu conheço querem viver uma vida alienada da realidade. Eu sirvo a um Deus que é grande e poderoso. Eu sei que você serve a um Deus. Eu também sirvo. Não, porque Deus é amor. Deus é uma super graça que não existe na Bíblia. Porque Deus ele é graça, ele é amor, ele é misericórdia. Eu creio em tudo isso. Quem também crê, diga amém. Nós acreditamos, mas consequências são inevitáveis. Mas se eu me arrependi, pastor, já está pago? Não. Se eu me arrependi, se eu estacionei aqui no lugar errado, eu me arrependi de ter estacionado aqui, e o cara está com a caneta lá multando, não adianta eu falar para ele, eu estou arrependido de parar aqui. Ele vai falar, que bom que você aprendeu, leva para casa. E se pagar até tal data, tem um desconto lá, mas leva, porque isso é a tua consequência. Quem entendeu, diga amém. Amém. Pastor, mas Deus vai me perdoar? Vai, já te perdoou na hora que você se arrependeu. Mas em muitos momentos veio aquela multa que não tem como fugir dela. Então a importância deste seminário é te dar consciência de que existem consequências que são inevitáveis na vida. E se Deus permitir nós passarmos por alguma delas, não se preocupe, Ele vai te dar graça, Ele vai te capacitar por isso. E olha, tem mais, através disso haverá cura